Outro negócio interessante, outra classe bem grande de circuitos passivos em micro-ondas são os chamados acopladores direcionais. Então, os acopladores direcionais são estruturas aí que têm 4 portas, ou seja, 4 conectores SMA ou 4 conectores N, e eles têm, de maneira geral, o seguinte shape. A gente coloca aqui o nome das portas. Em geral, você considera a porta 1 como o input, como a entrada. Essa porta 2 você considera como true. Essa porta 3 como a porta acoplada. E essa porta 4 você considera ela como sendo uma porta isolada. Bom, então a ideia, pelo próprio nome, você está percebendo que a energia passa em sua maior intensidade, em sua maior proporção aqui, né, da porta 1 para a porta 2, e um pedacinho dela passa da 1 para 3. E em tese, a porta 4 não passa nada. Existem alguns parâmetros no acoplador direcional. O primeiro parâmetro é o parâmetro chamado coupling, o acoplamento C, que ele é basicamente 10, porque é potência, log da porta 1, porta 3. Então é quanto que vem daqui para cá, 10 dB, 20 dB, qual é a fração da potência que sai da 1 para 3. Lembrando que a maior parte da potência em geral, né, passa da 2 para 1. Existe outro parâmetro chamado diretividade, D, por sua vez, é 10 log de P3 por P3 por P4. Ou seja, quanto que você tem na prática de isolação entre essas duas portas aqui, ó, entre a 3 e a 4. E finalmente, o parâmetro chamado isolação I, que é 10 log de P1 sobre P4. Né? Então, é quanto que você tem isolado entre essas duas portas. Essa é mais ou menos aí são os parâmetros principais dos diferentes acopladores direcionais. E é óbvio que I, pela conservação de energia, é D mais C. Você não pode estar perdendo energia aí. Essas estruturas em geral são passivas, elas não têm, como se diz, elas não têm perda de energia em resistores e tal. Nós vamos ver que são construídas simplesmente com linhas de transmissão. Os acopladores direcionais, os mais comuns, são as chamadas híbridas. Então nós temos dois tipos de híbridas. Assim, de maneira mais geral, nós temos a híbrida de 90 graus, ou como o nome está dizendo, híbrida de quadratura, ou a híbrida de 180 graus, que também é chamado, numa implementação de micro-onda, Magic T ou Rat Race, certo? O Rat Race, Magic T ou a híbrida de 180 graus. Essas são as duas principais. O que significa dizer que tem 90 graus aqui? Que a defasagem entre essas duas portas aqui, ó, nesse caso é 90 graus, e a defasagem para a híbrida, o Magic T ou o Rat Race, é 180, ou seja, aqui você tem uma defasagem, né? Uma é o inverso da outra, para essa circunstância. Então, a primeira híbrida que a gente pode analisar é a híbrida chamada em quadratura, a híbrida de 90 graus. Como é que é a híbrida em quadratura? Ela é uma estrutura assim, ó. Então, uma estrutura planar, ela é desse jeitinho aqui. Desenhando mais ou menos, essas linhas aqui são ZO, geralmente 50 ohms. Essa linha aqui é ZO sobre raiz de 2, aqui, essa aqui mais gordinha. Essa aqui, essas verticais também são ZO, né? Essas aqui também são ZO. E esse comprimento aqui é, como você já deve imaginar, 90 graus, certo? Então, rapidamente, como é que você podia imaginar, como é que você pode visualizar
a defasagem, né, o comportamento dessa estrutura analisando o diagrama em linha de transmissão aqui. Vamos supor que você colocou um sinal aqui, ó, uma senoide para cá. Vamos colocar ela em 0 graus. Vamos colocar aqui, ó, o seu sinal veio para cá. Quando ele anda aqui 90 graus, vamos ignorar por hora que tem aquela razão lá, ZO sobre raiz de 2, mas o sinal que veio aqui, ele anda 90 graus, e que anda aqui, ele anda 90 mais 90, 180. Então, o sinal que fez esse caminho, daqui para cá tem 180 menos 90, 90 graus de defasagem. Mas a onda não precisa parar aqui, ela pode continuar andando. Então, se ela fizer a volta aqui, ó, ela andou 90, mais 90, mais 90, andou 270 graus. Ou seja, eu saí do zero e parei aqui, né? Estou aqui. Essa onda que fez essa volta, ela vai bater, vai se encontrar com a onda que fez esse caminho. A onda que desceu aqui e fez esse caminho, andou quanto? Andou só 90. Então você vai estar comparando uma onda com 90 e uma onda com 270, vai dar 0. Essa que é a beleza dos sistemas de micro-ondas, que você consegue fazer isso porque você usa a fase. Então, em tese, você tem uma defasagem e você tem uma isolação dessa porta para essa. O que é bacana nessa estrutura é o seguinte: se você tiver essa híbrida aqui, ó, você pode estar colocando aqui o seu sinal S1, um gerador S1 e um gerador S2. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui você vai ter S1 90 graus, e aqui você vai ter, vamos dividir por 2, né, amplitude, e aqui S1 sobre 2, 180 graus. E ao mesmo tempo você vai ter aqui S2 90 mais S2 sobre 2, 180. Ou seja, o que significa aqui? Você não está tendo nenhum tipo de acoplamento entre essas duas portas aqui. Os dois geradores, os dois sinais, eles estão absolutamente, em tese, né, com uma isolação boa entre eles, bem como essas portas. Então você consegue fazer uma série de combinações diferentes de antenas, gerar sinal IQ, né, sinais em quadratura, usando uma estrutura passiva simples, baseada unicamente em linhas de transmissão. Tudo isso usando esse sistema. Bom, uma outra aplicação interessante que o pessoal usava e ainda usa em radares, por exemplo, é você usar a híbrida de 90 graus na combinação com 2 amplificadores. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, só para você ver como esse negócio ele é versátil. Você aqui tem uma híbrida de 90 graus, aqui você tem o seu sinal de entrada, né? E aqui você agarra e coloca 2 amplificadores de potência. Os amplificadores podem ser iguais. E aí o que vai acontecer? Aqui você chega e coloca outro. Você coloca outra híbrida de 90 graus, onde aqui é a saída e aqui uma carga de 50 ohms. Então qual que é a ideia? O sinal de entrada está aqui, ele aparece uma fração aqui com 90 graus e uma fração aqui com 180. Aparece nessa porta aqui e nessa porta aqui. Essa portinha daqui para cá tem S raiz de 2, 180 mais 90. E esse aqui que teve uma defasagem de 90, agora vai ter 90 mais 180. Então você percebe que o sinal, ele vai aparecer aqui, esses dois se forem iguais, como vem da mesma fonte, ele vai aparecer aqui somado. E qual que é a vantagem de você usar a híbrida? A híbrida é uma estrutura passiva. Por ser passiva, você consegue combiná-la, né, de uma forma bem eficiente, os sinais
Se você usar linhas de transmissão aí de dimensões bem projetadas, você consegue ter grandes potências aqui. E essa solução, em parte, ela é melhor. Um combinador de Wilkinson, por exemplo, que o combinador de Wilkinson tem esse resistor aqui. Aí esse resistor vai ter que ser relativamente pequeno, vai ter que ser relativamente de potência, né? Como você viu lá. Além do que, esse sistema com a híbrida, você tem todas as reflexões, se você fizer as contas, elas vão acabar sendo jogadas para esses resistores aqui, para essas cargas. Então essa é uma aplicação bacana, outra aplicação bacana do branch line de 90 graus. Um outro sistema bem engenhoso, também aplicação de híbrida, aqui para você ter uma ideia de como esse negócio é versátil. Aqui você tem um negócio chamado um atenuador de RF e micro-ondas. Lembrando que isso aqui, um atenuador em frequência baixa, é um negócio relativamente simples, né? Você não precisaria de um negócio sofisticado, mas em micro-ondas é um pouco mais complicado em função do que nós vimos, o RF é caro, a energia de RF você não pode desperdiçar, e também tem todas as questões de isolação, de casamento de impedância envolvidas. Então como é que funciona esse circuito aqui? Isso aqui é uma híbrida de 90 graus comum, né? Você está vendo, você coloca aqui o sinal de entrada e aqui o sinal de saída. Então o sinal de saída vai ser ou igual ao sinal de entrada ou o sinal atenuado. Então isso aqui não é um amplificador, isso aqui é um atenuador. Como é que funciona esse negócio? Aqui existe um diodo, certo? Aqui existe um diodo e aqui ligado no diodo existe esses 50 ohms e uma tensão, um choke aqui, um indutor de alto valor para polarizar esse diodo. Então como é que funciona? Se esse diodo estiver off, se você analisar isso aqui e considerar o diodo off, o que vai acontecer? O diodo off você está assim, né? Desenhando aquela porta ali, ele vai estar um negócio assim. Aqui eu tenho um capacitor de valor alto, o diodo está off, e aqui eu tenho 50 ohms, aqui na porta 2, né? O que significa eu ter esses 50 ohms? Que não vai voltar energia, não vai retornar energia para cá. Não vai retornar energia para cá. Toda energia que passar do IN para cá vai morrer nesses 50 ohms. E você percebe que aqui não vai também ter energia na saída. Por quê? Porque essa porta 1 e 4 são as portas isoladas. As portinhas do mesmo lado são isoladas, lembrando aquele negócio. Então com o diodo off, o que acontece? A potência de saída, em tese, ela é zero. Agora você liga o diodo, um diodo ou dois, né? O diodo on. O que vai acontecer com o diodo on? É óbvio que quando você fizer o diodo on, você vai ter um curto aqui. O diodo está ligado, você vai ter um curto. Esse curto aqui em paralelo com o resistor, acaba matando o resistor não está fazendo nada. E você, por sua vez, vai ter um retorno de energia gigantesco aqui por essa porta. E esse retorno de energia, essa energia que retorna por essas duas portas aqui, vão acabar voltando aqui e saindo na porta 4. Então, a energia só chega aqui na porta 4 se tiver um retorno de energia das portas 2 e 3. Como é que tem esse retorno? Como é que tem essa alta reflexão? Colocando esse curto aqui para funcionar, ligando esses diodos. Com os diodos off, você está com essas duas cargas aqui, nenhuma energia retorna, toda energia morre nessas resistências, sobraria só a conexão direta do 1 para o 4. Mas a conexão direta do 1 para o 4 não existe, porque ela é uma porta automaticamente isolada.